Olá a todos, o meu nome é Francisca Gomes, eu sou fisioterapeuta, sou instrutora e formadora da APPI desde 2012 e hoje venho falar-vos um bocadinho sobre aquilo que é a hipermobilidade articular. Como muitos de vocês sabem, a hipermobilidade articular define-se hoje em dia como o aumento das amplitudes para aquilo que é o normal numa articulação e caracteriza-se também por um aumento da laxidez articular e também ligamentar. Esta condição pode ocorrer mais frequentemente em crianças e adolescentes, mas também se encontra bastante nos adultos. Pode ser um resultado de uma doença degenerativa hereditária do tecido conjuntivo ou também com doenças como síndrome de Marfan ou síndrome de Ehlers-Danlos. A hipermobilidade articular tem muitas vezes alterações no colagênio, que é aquilo que constitui os tecidos conjuntivos no nosso organismo, e esta alteração do colagênio, da elastina, da fibrina, provoca alterações no ligamento, ou em vários ligamentos, e como tal, procedemos a uma laxidez articular visível em todo o nosso corpo ou simplesmente numa articulação. Quando esta condição clínica não apresenta sintomas, sintomatologia, quando as pessoas não referem dor, muitas vezes até é benéfico. Porquê? Quando trabalhamos no mundo da dança, quando somos bailarinos, quando somos cantores, este aumento da flexibilidade, esta permeabilidade na nossa voz até nos pode ajudar nas nossas funções e naquilo que é o nosso dia-a-dia. No entanto, quando esta condição clínica começa a trazer-nos ou acarreta outro tipo de condições clínicas, como dor, como luxações, como subluxações, aí é passada a chamar-se como síndrome de hipermobilidade articular. Os fatores determinantes da hipermobilidade articular são a idade, são o género, a etnia e também a hipermobilidade articular. Cada vez mais é uma condição que está presente em quase todo o mundo. 20 a 30% das pessoas podem ter este síndrome numa articulação ou em várias. Quando nos referimos à idade, significa que a hipermobilidade articular vai diminuindo com o envelhecimento, ou seja, em pessoas adultas a mobilidade das articulações diminui, portanto é mais comum em crianças. Quando falamos do género, é porque ela está mais presente no sexo feminino do que no género masculino. E, por fim, quando nos referimos à etnia, é porque está mais presente na população asiática e menos nos caucasianos. A hipermobilidade articular traz alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, lesões articulares e ligamentares recorrentes, dor aguda ou dor crónica, diminuição da propriocepção e também diminuição do esquema corporal, subluxações e também luxações, alterações degenerativas articulares, também fraqueza da parede abdominal e pélvica. O Pilates vai ajudar muito neste tipo de sintoma, uma vez que vamos trabalhar muito a ativação da musculatura pélvica e também abdominal, claro. Fragilidades na pele, maior facilidade em fazer lesões ou ficar com manchas ou mesmo feridas, disfunções cardiovasculares, fadiga crónica, ansiedade, stress, muitas varizes e também prolapso da válvula mitral é um dos grandes sinais e sintomas desta condição clínica. A avaliação da hipermobilidade articular pode fazer-se através de dois testes, o teste de Beighton e o Five-Part Questionnaire. O teste de Beighton utiliza-se fazendo alguns testes simples e rápidos, como por exemplo, testar o nosso quinto dedo, testar o nosso polegar se consegue chegar ao nosso antebraço, por exemplo, também baixar e testar a flexibilidade do nosso tronco, como vocês podem ver aí na imagem. E para este teste ser positivo, nós temos que ter mais 5 pontos, ok? Igual ou superior a 5 pontos para este teste é um positivo para a hipermobilidade. Enquanto no Five-Part Questionnaire é um teste que utilizamos mais nos adultos e é um teste em que temos que ter mais de 2 pontos para caracterizarmos a hipermobilidade articular. Devemos ter em conta que estes testes não têm em consideração os sintomas do indivíduo e, portanto, não são 100% fidedignos, apesar de serem aquilo que temos mais próximo de caracterizar e avaliar a hipermobilidade. Quando nos estamos a referir ao Pilates clínico e à forma como devemos planear uma classe, os exercícios devem ser sempre específicos para esta população. Porquê? Como eles têm grande capacidade de atingir amplitudes do movimento, significa que nós vamos ter que controlar e diminuir normalmente o nosso alcance e a nossa mobilidade. Então os exercícios devem ser sempre dirigidos a esta população e de forma a que
não aumentem mais a extensão do cotovelo ou que não aumentem mais a extensão do joelho, e fazê-lo sempre numa classe dirigida a estas pessoas. Devemos sempre focar-nos na avaliação e também no controlo, ou seja, se uma pessoa tem uma hipermobilidade excessiva, há alguns exercícios que devemos ter em consideração e algumas posições que não devemos utilizar. É importante também focarmos no fortalecimento. Quanto mais fortes forem as musculaturas, muitas vezes podem substituir a chamada laxidez articular e vai permitir aos nossos indivíduos e às pessoas com quem nós trabalhamos terem uma estabilidade maior no seu dia-a-dia. Utilizamos muitas vezes resistência, como o TheraBand. Vão ter a hipótese de verificar isso na classe prática que filmamos de seguida para vocês. E é importante dar também feedback tátil, feedback visual a estas pessoas. Uma das coisas que ajuda muito é ter espelhos numa sala, quando estão a dar uma classe. O espelho vai permitir a que eles consigam perceber se estão a fazer abdução demais, se estão a fazer adução demais, se estão a fazer flexão demais, seja qual for o exercício, e a perceberem melhor a sua noção de esquema corporal. Por fim, o alongamento que costumamos deixar para o final da classe deve ser sempre controlado e mantido. No aquecimento é importante focar-nos, ou qual vai ser o nosso objetivo quando fazemos um aquecimento numa classe para hipermobilidade. A pré-ativação dos músculos posturais através de um trabalho isométrico, ok? Sempre sem carga, costumamos normalmente fazê-lo em decúbito dorsal ou de pé. No corpo da classe é importante trabalharmos a mobilização das articulações numa amplitude de movimento controlada e com resistência. Aí está o uso do TheraBand, por exemplo. Podem utilizar também o Magic Circle, podem utilizar a bola. Tudo que torne os exercícios em cadeia cinética fechada vai facilitar o vosso trabalho com esta população. E por fim, o arrefecimento, em que vai permitir ao nosso cliente ganhar mais confiança, trabalhar mais exercícios de mobilidade, mas em amplitudes em que ele se sente mais confortável. Ou seja, já é após todo o exercício, já fez uma determinada série, seja sentado, seja em decúbito dorsal, e chegamos ao final da classe, então eles já sentem mais confiança em mexerem o seu corpo, em atingirem determinadas amplitudes, sem dor, que é o nosso principal objetivo sempre. Okay? Por isso, de seguida, preparamos uma classe para vocês para tentar ser um bocadinho mais perceptível e perceberem que exercícios é que podem utilizar com esta população a título de exemplo. Para a nossa classe de hipermobilidade, vamos começar com alguns exercícios em decúbito dorsal para o nosso aquecimento, utilizando uma softball. Okay? A softball vai-vos permitir fazerem alguma resistência aos exercícios e permitir que dê mais estabilidade e mais suporte a todas as nossas articulações e todos os membros que vamos utilizar para o aquecimento. Okay? Então, em decúbito dorsal, vamos começar por posicionar a softball debaixo de um dos calcanhares e fazer aquilo a que nós chamamos um heel squeeze. Okay? Com os joelhos fletidos, na vossa posição neutra, confortável para vocês, passo para uma bolota ou uma nós entre o colchão e a vossa coluna lombar. Sempre a inspirar fundo, deitar o ar fora, ativar o vosso centro, costelas alinhadas, ombros bem abertos, afastados das orelhas, queixo ligeiramente ao peito. Okay? Têm que se sentir confortáveis com os braços ao longo do corpo. E agora daqui, o que é que vamos começar por fazer? Pressionar levemente com o nosso calcanhar a bola e a expirar durante 5 segundos. Após estes 5 segundos, aliviamos a pressão e vamos repetir na próxima vez com um bocadinho mais de intensidade. Próximos 5 segundos, pressionamos e ativamos sempre o nosso membro inferior através do tornozelo, sempre a aplicar cada vez um bocadinho mais de tensão na bola. Mais uma repetição. Expira. Inspira e alivia. Podem fazer até 10 repetições de heel squeeze em cada uma das vossas pernas. De seguida, colocamos a bola entre os joelhos para fazermos um adductor squeeze. Vamos começar a trabalhar os músculos internos da nossa perna, sendo o mesmo procedimento, sempre a manter o centro ativo, ombros afastados das orelhas. E daqui, a expira, sempre a pressionarem a bola durante 5 segundos
e alivia. Ok. Mais uma repetição e desta vez vamos pressionar um bocadinho mais a bola. Expira. Inspira, alivia. Mais uma repetição e a pressionar mais um bocadinho. Inspira, alivia. Então vamos retirar a bola das nossas pernas e a partir daqui vamos começar a trabalhar membro superior. Colocamos a bola debaixo da nossa mão, mantendo o centro ativo, ok? E durante 5 segundos pressionamos a bola. Inspira, alivia. Mais 5 segundos e a pressionar um bocadinho mais a bola com mais intensidade. Inspira, alivia. E de cada repetição vocês vão sentir mais tensão no vosso membro superior, vão sentir que estão a acordar mais o membro, seja perna, seja membro superior, seja trabalharem os adutores, qualquer articulação e qualquer grupo muscular que escolham, vão fazendo sempre com aumento da intensidade durante 10 repetições. Continuamos para o corpo da nossa classe de hipermobilidade e continuamos a trabalhar em decúbito dorsal. Já tenho o TheraBand preparado para criar alguma resistência e diminuir a amplitude de movimento que vamos utilizar. Okay? É uma das preocupações que devemos ter nas nossas classes de hipermobilidade, é controlarmos a amplitude e, portanto, o TheraBand é um bom utensílio para nos ajudar nesse sentido. Vamos fazer uma variação no Hip Twist nível 1, porque vamos fazê-lo bilateralmente, uma vez que estamos a utilizar o TheraBand. Então, com os braços ao longo do corpo, com o centro ativo na vossa posição neutra, com as pernas paralelas, vão começar por afastar ambas as pernas do centro e voltar à posição inicial, ok? Sempre num movimento controlado, afasta e junta. Imaginem quase como se tivessem um tabuleiro cheio de bebidas em cima da vossa barriga e não querem entornar. Portanto, só há movimento nos membros inferiores e o resto mantém-se nivelado. Expira, abre, inspira, fecha. Expira, abre, inspira, fecha. Tentem fazer com que seja a mesma amplitude em ambos os membros inferiores e não uma abertura maior do que a outra, ok? 8 a 10 repetições para o Hip Twist. E daqui vamos colocar o nosso TheraBand à volta do nosso pé. Ok? E daqui trabalhamos um One Leg Stretch nível 2, uma variação. Expira, inspira, volta. Okay? Mais uma vez com o TheraBand estamos a criar resistência e a controlar a amplitude do movimento. Okay? Expira, afasta, inspira, volta. Expira, afasta, inspira, volta. E trocamos de perna. Sempre em posição de tabletop, pé alinhado com o joelho, joelho alinhado com a anca. Expira, afasta, inspira e volta. Expira, afasta, inspira, volta. Isso, sempre a esta velocidade, movimento controlado, 8 a 10 repetições. Voltamos a tabletop e retiramos o TheraBand. Ok? E podemos voltar a colocá-lo em torno das nossas pernas para nos prepararmos e fazermos um shoulder bridge. Ok, sem almofada. Pernas paralelas, posição neutra, centro ativo, ombros afastados das orelhas. E a primeira coisa que vamos começar por fazer é empurrar bem a nossa lombar contra o colchão, à medida que empurramos uma nádega contra a outra e começamos a subir a anca do colchão, vértebra por vértebra, ficando sempre com a anca acima das costelas, okay? Manter sempre a posição de prancha, um bom alinhamento e volta a descer de forma articulada, colocando cada parte do vosso corpo contra o colchão. Quando chegarem ao final, voltam à vossa posição neutra e a terem espaço para uma nós ou um Malteser, se forem mais golosos, como eu. Okay?
Mais uma vez, empurra a lombar contra o colchão, aperta uma nádega contra a outra, sobe, anca em direção ao teto, continua a subir vértebra por vértebra, fica cá em cima e volta a descer. Vamos tentar expirar enquanto subimos, sempre a deitar o ar fora. Fica cá em cima, inspira, expira e desce. Ok, mais uma repetição, expira, sobe, fica, inspira. E agora cá em cima até podemos fazer alguns movimentos de hundreds, para trabalharmos também membro superior. 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4, inspira. E vão fazendo o número de repetições que acharem que faz mais sentido, também consoante o tempo de classe que tiverem disponível e o tempo que as pessoas conseguirem aguentar em posição de shoulder bridge, ok? Baixam os braços e voltam a expirar para descer desta posição. Ok, e agora trabalhar bem o nosso glúteo para a última vez em que vamos subir. Expira, deita o ar fora, mantém cá em cima e agora fazemos aqui uma combinação entre o shoulder bridge e o hip twist que fizemos anteriormente. Então afasta, junta, afasta, junta, sem deixarem cair a anca, sempre a contraírem bem o glúteo. Expira, inspira, volta, expira, inspira, volta. Tentar fazer aqui um máximo de 10 repetições. Para, inspira, expira e desce mais uma vez cada parte do corpo contra o colchão. Então, para continuarmos o corpo da nossa classe de hipermobilidade, escolhi a posição de 4 apoios, em que vamos fazer 2 exercícios, sempre a utilizar o TheraBand. Vai-nos criar alguma resistência e permitir um trabalho mais extenso da nossa escápula torácica e do nosso quadrante superior, ok? Então, vamos assumir a posição de 4 apoios, colocando o TheraBand à nossa volta. Os vossos joelhos devem estar alinhados com a vossa anca, os vossos braços estendidos ligeiramente à frente dos ombros, e vão tentar fletir os vossos dedos dos pés contra o colchão, ok? Daqui voltamos a encontrar a nossa posição neutra, confortável para vocês, como se tivessem um tabuleiro cheio de bebidas em cima das vossas costas e não quisessem entornar. Vou-vos pedir para inspirarem fundo, deitarem o ar todo fora e calmamente ativarem o vosso centro através do cinto abaixo do umbigo, ok? O exercício que vamos fazer de seguida é o Leg Pull-In Prone Prep, que tem um nome muito comprido, mas é um exercício muito bom de executar. E a partir daqui, vamos fazer força no nosso abdominal, contrair também o nosso glúteo e vamos elevar os joelhos do colchão ligeiramente, mantendo sempre o resto da posição, aguentar cá em cima alguns segundos e voltar a descer. Ok? Mais uma vez, a expira sobe, fica, inspira e a expira desce. Vão fazer este exercício 6 a 8 repetições e, como veem, o TheraBand vai nos permitir criar mais alguma resistência e trabalhar mais os nossos músculos estabilizadores da nossa escápula torácica, ok? Mais 2 repetições. A expira sobe, fica, inspira, a expira desce e a última, deita o ar fora, sobe, fica, inspira, a expira desce. Devem ter também atenção à vossa cervical, que deve estar sempre alinhada com o resto do corpo, sempre a olharem em direção ao colchão. De seguida vamos mudar a posição do nosso TheraBand, colocá-lo debaixo de um dos nossos joelhos, segurar com a mão oposta, mantendo os 4 apoios, mantendo a posição neutra, mantendo o centro ativo, vamos fazer um Swimming nível 2. Então daqui vamos com a mão que está a segurar o TheraBand, elevar e voltar à posição inicial, ok? A expira sobe, inspira desce. Continuamos a trabalhar quadrante superior, continuamos a trabalhar escápula torácica, mas com um exercício diferente, a utilizar o TheraBand de forma controlada. A expira sobe, inspira desce. Mais uma vez, 8 a 10 repetições e trocam para o lado contralateral. Vamos começar com o arrefecimento da nossa classe de hipermobilidade e para isso vamos assumir a posição de sentados, com as pernas cruzadas e colocar o TheraBand atrás das nossas costas, mais ou menos ao nível do nosso peito.
ok? Então o primeiro exercício que vamos fazer é o Spine Twist. Vamos começar por esticar os braços à frente e abri-los, mantê-los bem abertos à altura dos ombros, crescer sempre em direção ao teto, mantendo o centro ativo. E daqui vamos começar a rodar o nosso tronco, a cabeça acompanha o movimento, vamos rodar o máximo que conseguirmos, mantendo sempre a anca a apontar para a frente. Imaginem que têm os faróis de um carro ao nível da vossa anca e os faróis têm que estar sempre a apontar para a frente, sem rodar, ok? Paramos no centro e rodamos para o lado inverso. Braços bem abertos, anca a apontar para a frente, volta ao centro. Expira, roda, fica, inspira, expira, volta ao centro. Inspiramos no centro, expira, roda para o lado contralateral, inspira no final, expira e volta ao centro. Este é um exercício que vos vai permitir melhorar muito a vossa mobilidade apenas com algumas repetições e vão sentir diferença. Daqui, mantendo a posição do Theraband, passamos para um exercício que nos vai permitir sempre a abertura e alongamento do nosso peitoral. Então, quero só que estiquem os braços à frente e abri-los. Voltamos ao centro e voltamos a fechar. Simples. Estica, leva bem o Theraband à frente, abre, volta ao centro e recolhe. Expira, inspira, fica, expira, abre, inspira, volta e recolhe. Expira, inspira, fica, expira, abre, para um lado e para o outro, ombros bem afastados, inspira, volta e recolhe. Okay? E assim terminamos a nossa classe de hipermobilidade.